Andando aqui pelos corredores do Clube Curitibano, é muito fácil a gente esbarrar em um ex-atleta olímpico, por exemplo, e até um atleta olímpico, como no caso do Arthur Schwantes. Mas agora a gente vai conhecer um pouco mais da trajetória de Renato Ramalho até o tão sonhado índice olímpico. Confira aí. Eu vim em 77 para o Curitibano, então eu vim com 9 anos de idade. E como sócio atleta, e com 10 eu me tornei, então, meu pai comprou o título, eu me tornei sócio. Mas eu entrei na piscina com 5 anos, agora quando eu vim para o Curitibano, eu comecei a treinar aí diariamente, né? Na época tinha o técnico da equipe masculina e o técnico das meninas. E como o técnico da masculina entendeu que eu não tinha futuro na natação, ele se recusou a me treinar. A minha mãe ficou indignada, né? E eu achei que fosse parar de nadar mesmo, até porque era difícil a natação, a água não estava sempre quente, né? Aqui não era coberto ainda, então a piscina ficava oscilando a temperatura, e eu era muito pequenininho. Eu falei, acho que vou parar de nadar, né? Vou jogar voleibol, que meu pai foi jogador de seleção de vôlei, né? Falei, quem sabe o meu futuro é lá. Mas a minha mãe indignada me fez com que pelo menos o técnico da equipe feminina me aceitasse na equipe. E aí eu treinei com as meninas. Meninas com 13 para 14 anos, elas amadurecem antes, né? Então eu tomei pau das meninas ali por um ano, mas fui muito bem tratado. E aí o técnico da equipe masculina foi demitido do clube. Ele pediu para ir embora e voltou para o interior de São Paulo. E aí o técnico da equipe feminina, que foi o Leonardo Del Vescovo, ele albergou as duas equipes, masculina e feminina. Na minha visão, eu passei para a equipe masculina. As tentativas que eu tive, tanto no vôlei quanto no futebol, foram desastrosas, né? E na natação, eu era os piorzinhos da equipe, mas eu não era tão ruim assim, né? Agora, o engraçado é que o meu pai e a minha mãe, de alguma forma, incutiram uma semente na minha cabeça e me fizeram acreditar que eu ia poder ter um destaque se eu tivesse perseverança, né? E eu, mesmo sem ter resultado, eu acreditei nisso. E aos 16 anos, então, eu tive o índice para a primeira competição no Campeonato Brasileiro, né? E com 16, quase para 17, eu já subi no pódio no Campeonato Brasileiro, né? Depois fui campeão brasileiro 7 vezes, fui pentacampeão sul-americano, mas tudo baseado num bom cultivo de acreditar, né? Acreditar, e lógico, eu vinha treinar todos os dias desesperadamente, mas sabendo que a colheita ia ser a longo prazo. Foi incrível, né? Eu fui na piscina do Fluminense em 88, né? Foi ali começo de 88, 6 meses antes. Eu tinha que fazer a prova perfeita para conseguir o índice e eu consegui por pouco, em 400 medley, né? Consegui por relativamente menos de um segundo, é pouco, né, para um 400 medley. E agora a sensação, na verdade, o prazer de ver o sorriso do meu pai, da minha mãe na arquibancada, eu poder ligar para os meus amigos aqui, colegas do Curitibano, e dizer, consegui, né, o índice, ou ser recebido aqui quando eu caminhava nessas bordas dessas piscinas, né, e ver os meus amigos celebrando comigo e felizes pelo resultado, né, foi fantástico. Eu tinha 19 anos nesse momento, né, aí quando eu fui para a Olimpíada tinha 20. Foi uma sensação de que todo aquele esforço, né, e aquelas dúvidas, né, que quando eu tinha 13, 14 anos estavam sendo respondidas, né. E aí um técnico me falou na época, falou assim, qualquer que seja a posição que a pessoa tenha na vida, esta vaga jamais pode ser comprada, jamais pode ser herdada, ela só pode ser conquistada. E eu me senti muito bem de ter conquistado. Eu estava morando no Arizona, né, como bolsista da universidade. Os meus colegas de time, que eram da seleção brasileira, iriam para a Olimpíada porque estavam fazendo o revezamento, né? E eu tinha que ir na prova individual. Aí eu falei, puxa, eu acordo de madrugada, treino um monte, né? Achava que treinava até mais que eles. Eu mereço, né, ir para essa segunda Olimpíada. E eles vão, eu pensei, né, eles vão numa performance um pouco não tão individual como a minha, né? Vão para o revezamento, então é o quarto do Brasil que pode representar o Brasil. Eu tenho que ser o primeiro na minha prova, ainda está entre os 16 do mundo, né? Que era o baseado na Olimpíada anterior, né? No Mundial anterior, que era o índice olímpico, né?
Então me parecia injusto. Aí eu fui falar com o meu técnico, era o Ron Johnson, né, americano, e ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: merecimento, Renato? Merecimento não tem nada a ver com a vida. Vai lá e conquista esse troço, senão não adianta você ficar chorando as pitangas dizendo que você merece. No esporte não tem essa de eu mereço. É ou você conquista ou não conquista. Ainda mais um esporte de placar eletrônico, de natação, não há subjetividade, né, nessa avaliação. E aí, baseado nisso, eu falei, ou eu convivo com a dor de não ter conseguido, né? E essa dor me pareceu gigante na época, insuportável. Eu fui lá e consegui o índice. E foi um tempasso, eu fiz um tempasso para pegar esse índice de Barcelona. E eu fiquei muito feliz também. Foi fantástico, né? Eu acho que a gente não esperava e muito menos eles. Eles tinham essa meta, né? Mas eles iam fazendo um degrauzinho de cada vez. Tanto que é considerada a geração de ouro por causa disso, né? E eram uns moleques, né? Tinha um de 19 anos no meio, outros de 20, 23, né? Eu tava com 24 anos, né? E era muito bacana ver, ali foi talento puro, trabalho puro. E nós temos a felicidade de ter o Jorge no nosso quadro de técnicos hoje, né? O sonho olímpico é um sonho possível e sonho grande. Só que um sonho grande, sem planejamento, é combustível para frustração. Se você não planejar, você vai só ficar sonhando. E sonhar por si só não adianta. Tem que ter planejamento, tem que ter entrega. Que em 2018 você possa sonhar, planejar e realizar todos os seus objetivos. E com essa entrevista, a gente encerra esse primeiro programa com matérias inéditas para você aqui em 2018 e que você possa continuar compartilhando e divulgando os nossos programas nas redes sociais, Facebook e YouTube. Viva Esporte de hoje fica por aqui, a gente volta a se encontrar na próxima semana. Tchau!